Bem, pessoal, falar sobre o chiado no ouvido, que é muito comum os pacientes referirem aqui no consultório, e o que é que a gente investiga, né? Vamos lá para vocês entenderem, né? Grande parte aqui do meu público tem acima de 60 anos de idade e muita gente nota que posteriormente aos 50, 60 anos de idade a audição começa a piorar. Isso é natural, isso acontece, né, naturalmente com todo mundo. Claro que existem situações patológicas que são doenças que precisam ser tratadas e existem coisas que são variações normais do envelhecimento, né? O que acontece? Normalmente quando isso acontece junto com zumbido, chiado, como se tivesse uma cachoeira dentro do ouvido, o paciente se preocupa bastante. Eu vou explicar um pouquinho o porquê, né? No contexto da gente, neurocirurgião, a gente vê várias doenças que alteram o nervo do ouvido e são acometidas, o paciente acaba sendo acometido por uma perda auditiva e muitas vezes por zumbido associado. Algumas delas têm um destaque, né, pela raridade, mas tem comemorativos desses sintomas muito frequentes, né, que é o glomo jugular. Então, o glomo jugular é uma doença rara. Tem vários vídeos aqui falando sobre isso, e às vezes a pessoa fala, isso é comum, eu sinto. Ou às vezes chega até paciente no consultório, acabei vendo esse glomo jugular. É doença raríssima de acontecer. Mas acontece. Quando acontece o clássico que a gente tem isso, essa perda auditiva, sensação daquela plenitude no ouvido, como se o ouvido tivesse cheio, né? Esse zoada no ouvido, que o paciente fala como se tivesse uma cachoeira, como se tivesse um chiado forte dentro do ouvido. Por quê? Porque esse tumor é um tumor vascularizado e acaba o paciente ouvindo realmente essas alterações vasculares que estão ali perto do ouvido dele e dá essa sensação. É uma coisa que o paciente diz que é enlouquecedor, por um incômodo muito forte, né? E além disso, né, que aí é muito mais comum, é por esse envelhecimento que acontece o paciente ter perda auditiva e muitas vezes o paciente tem um zumbido. O zumbido é um termo que a gente fala genérico, né, geral, mas o paciente quando chega pra gente, ele vai especificando o que é. É um som agudo alto, é um chiado. Então você percebe que apesar da gente falar o termo zumbido, tem características diferentes. Inclusive, esse do chiado, esse da cachoeira acontece com uma frequência muito importante. Nem sempre quando o paciente refere isso, é o glomo jugular. Nem sempre quando ele refere isso é um tumor cerebral, um tumor do nervo também pode estar zumbido, né? Tem muitos pacientes nossos, né, que a gente trata com radiocirurgia e melhora o tumor, consegue controlar, mas está ali mantido o zumbido, está ali mantida a perda auditiva. Então a gente sempre tem que ficar atento que o zumbido é comum, na maioria das doenças benignas causam isso, na maioria com envelhecimento, com perda auditiva. O otorrino vai tratar muitas vezes isso com aparelho, com uma série de coisas e alguns casos são casos graves. Por isso que na maioria das vezes a gente acaba pedindo exame de imagem, pedindo ressonância, especial como ver essas duas coisas, perda auditiva com zumbido, para investigar e afastar essas coisas mais graves que a gente precisa de alguma intervenção mais aguda, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.